Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso vídeo de desenvolvimento para Android. E hoje vou tratar de Dialogues. Sim, mais precisamente a classe Dialog específica do Android. Em nossos aplicativos, principalmente quando você vai alterar uma informação, quando você vai disponibilizar uma barrinha de progresso para indicar para o seu usuário quanto tempo vai demorar uma operação, nós podemos utilizar aquilo que nós chamamos de dialog. Ou no ambiente web, por exemplo, se chamaria pop-up, algo nesse sentido. Vamos criar aqui um novo projeto. Criar aqui esse projeto em Kotlin, né? Essa é a vertente do curso em Kotlin. Vou chamar de Dialog com Kotlin. Por que é importante nós conhecermos o Dialog? Porque ele vai ser muito utilizado. Tá? É um recurso que torna a navegação do app mais suave, com menos loadings. Vai permitir que você faça um aplicativo onde o usuário não precise trocar de muitas telas, não olhar para telas muito diferentes uma das outras, onde para solicitar uma ação diferente ao usuário, basta você subir uma tela minimizada para ele, né, uma tela menor, com menos conteúdo para ele preencher, e para ele ter uma ação mais rápida. Acho que na hora que começar a desenvolver aqui, isso vai ficar muito claro. E essa aula, assim como a aula de threads, ela é essencial para quando nós formos trabalhar com o run persistence. Vamos começar com a persistência para Android. Vai fazer muita diferença você saber utilizar um dialog. Então, criou aqui o nosso projeto. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo layout. Ó. Vem aqui, res, layout, new, new layout resource file. Aqui em layout resource file, eu vou chamar ele de cadastro, por exemplo, né? Como se fosse um layout de cadastro. Aí aqui nesse meu layout, vamos trabalhar ele aqui então. Vou colocar primeiro um linear layout vertical. Aí dentro desse linear layout vertical, posso colocar um campo texto, né, por exemplo. E depois eu posso colocar um horizontal. Aí nesse horizontal eu posso colocar dois botões nele. Vou colocar assim, ó. Então nós fazemos essa estrutura aqui de layout. Aí eu posso vir aqui no meu linear layout e falar para ele utilizar um padding de 8 em todos os lados, só para ocupar de uma maneira adequada os espaços. Perfeito. Então esse meu layout chamado cadastro eu vou ter isso. No meu main activity eu vou tirar o hello world e vou colocar um botão aqui e vou ligar o infer constants dele. Ah, Rafael, você não ligou os pontos lá no seu pop-up. Eu não liguei porque aqui basicamente eu não preciso, né? Porque quem está organizando os campos são o linear layout e o horizontal, o linear layout vertical e o linear layout horizontal. Eles que estão organizando os campos para mim. Então eu não preciso ligar pontos aqui, ó. Os campos nem tem campos. Se eu quisesse, eu poderia ligar os pontos do linear layout, mas eu não vou ligar para não restringir a altura dele. Porque se eu linkar essas bolinhas de referência do linear layout, esse aqui de fora, o vertical, ele vai querer ocupar a tela inteira. E eu não quero, eu quero que ele se redimensione e a tela ocupe só o espaço necessário para os componentes, mais nada. Ainda assim, pode ser que nós tenhamos que fazer alguns ajustes. Então vamos para o código-fonte, né? O que eu quero que aconteça? Quando eu clicar no botão, então tem aqui o botão da minha tela de cadastro. Quando eu clicar nele, set on
click listener, eu quero fazer com que a minha tela de diálogo seja aberta. Fechado? Eu quero que a minha tela de diálogo seja aberta. Para facilitar, eu vou criar aqui como uma variável global, como um lateInitVar, né, uma variável que vai ser inicializada depois. Vou chamar ela de dialog. Opa, não é a lateDialog, é só dialog. Ela vai ser do tipo dialog. E aí, para facilitar tudo, eu vou criar um método aqui, ó, fun display dialog. E nesse método eu vou fazer todo o processo. Primeira coisa que vai acontecer quando eu entrar dentro do método, eu vou pegar aqui a minha variável dialog e vou instanciar o meu dialog, passando aqui para ele o content this. A segunda coisa que eu preciso fazer, após instanciar o dialog, é definir qual layout que ele vai utilizar. Então você vai ter um método chamado setContentView. Olha lá em cima, é o mesmo que nós usamos no onCreate. Só que aqui dentro nós vamos passar aquele layout que nós criamos e chamamos de cadastro. Feito isso, precisamos apenas chamar o .show para que essa tela seja aberta assim que esse método seja executado. Então, para que ele seja executado, eu vou chamar aqui dentro do clique do botão, né? Dentro do setOnClickView, dentro do setOnClickListener, desculpe, eu vou chamar o método displayDialog. Eu vou rodar isso daqui para a gente visualizar como que essa tela vai abrir. Essa tela ela vai ter uma porção de problemas inicialmente, tá? E vou mostrar isso para vocês. Ele não rodou. Não sei se aconteceu algum problema. Ou se ainda vai abrir, se não vai abrir. Espera aí que ele tá reclamando do meu botão. Ah, desculpa pessoal, ó. O botão que era para usar é o button 3, tá? Eu criei o botão do MainActivity, ó, depois. Então o button 3, o button não existe aqui nesse contexto, né, ó? Porque esse contexto é o Activity underline main. Então ele não existe aqui nesse contexto. Ele só existe em qual contexto? No contexto do dialog. No contexto do dialog ele vai existir tranquilamente. No contexto do nosso MainActivity ele não existe. É possível, tá? É possível nós fazermos aqui algumas coisas para tentar, né, se eu não me engano, importar as classes dos nossos botões, tá? Mas mesmo assim, ó o que nós fizemos aqui, ó, nós importamos o botão e mesmo assim ele não conseguiu reconhecer, ó. Então, muito provavelmente aqui no dialog, nós também não vamos conseguir utilizar o botão direto. Nós vamos ter que fazer aí um método um pouquinho diferente para conseguir instanciar os nossos campos. Então, deixa eu corrigir isso aqui, né? Colocar o 3 aqui. Desculpem por não ter percebido isso logo de cara. Não se esqueça, né, ó, que eu usei o autocompletar, então ele vai lá, ó, importa o Activity underline main. Né? Ele importa tudo que está lá dentro para mim. Então, ó, cliquei, ele vai abrir o meu layout do jeito que eu queria. Ele não está ocupando todo o espaço, bonitinho. Então, o que eu quero fazer aqui? Vamos supor que esse aqui seja o botão de cadastrar e esse o cancelar. Tipo, não quero fazer nada aqui nesse botão. E quando eu clicar fora, eu também tenho que ter a opção de fechar meu dialog. Quando eu clicar fora, ó, ele vai fechar também automaticamente. Às vezes, tá, eu já vi isso acontecer, é bom você usar esse método aqui, ó, setCancelable igual a true. Por que que é bom usar esse método às vezes? Eu já vi situações onde você roda o app e ele não pega de primeira
o clique fora do dialog se não tiver com set cancelable. Se não tiver com essa opção, já vi acontecer dele não pegar o clique fora do dialog para fechar a telinha. Então é bom colocar só por precaução. Então beleza, nós já temos um layout aqui. Então vamos trabalhar com esses componentes. Isso é um desafio. Tá? O que eu recomendo para vocês? Tá? Para você passar aí por esse desafio dessas telas. Tá? Que vai ser realmente um desafio. É você usar o mesmo padrão que eu usei aqui para o dialog. O cara, quando está programando em Kotlin, quando ele começa, parece que ele tem um bloqueio mental e ele não consegue compreender que aqui nessa tela, dentro do MainActivity, no MainActivity.kt ou no MainActivity.java, ele só vai ter acesso aos componentes que estão aqui nesse layout. Lá no dialog, você não vai ter acesso a esses componentes. Então você vai ter que ter uma criatividade para conseguir acessar, configurar os eventos de clique e tudo mais aqui desse nosso componente. Para isso, ó, o que eu prefiro fazer? Tá? Existem outras formas. Eu prefiro vir aqui, ó, e colocar assim, por exemplo, ó, botão cadastrar. Vai ser do tipo button. Late init, botão cancelar, dois pontos, button. E late init, texto, dois pontos, edit text. Então eu pego os meus campos, crio eles como variáveis globais e vou inicializar eles somente aqui dentro do método displayDialog. Então como que eu faço para instanciar o botão cadastrar? Eu vou usar o método findViewById. Né? Onde que eu vou usar esse método findViewById? Dentro de dialog. Então vai ser dialog.findViewById. Aí eu procuro pelo meu botão 0, meu botão sem número. A mesma coisa, praticamente, eu vou fazer para o botão cancelar. Só que vai ser o botão 2. E o mesmo para o meu texto, né? Sendo que o meu texto eu vou procurar pelo Edit Text. Aí a partir daqui eu posso vir no meu botão cadastrar e usar o Set OnClick Listener, normalmente. Então, no OnClick Listener eu vou mostrar um toast. Tá assim, ó, make text, application context. Eu vou exibir só o texto mesmo, tá? Vou colocar texto.text. Vou exibir só isso mesmo. Toast.tempo. E dou um show. Para o cancelar, vou fazer um pouquinho diferente. Para o cancelar, eu vou apenas, simplesmente, fechar o meu dialog. Então, vou vir aqui no dialog. Ponto dispatch ou dismiss, dismiss. E vou fazer a mesma coisa dentro do onClick. Depois de mostrar a mensagem, ele vai fechar o dialog. Então é basicamente assim que nós vamos utilizar o dialog. Você precisa das instâncias. Aqui vai ser obrigatório você usar o findViewById, ou pelo menos trate isso dessa forma, tá? Clicou aqui, vai abrir. Vamos digitar aqui alguma coisa, cliquei, exibiu a mensagem. Cliquei em cancelar, ele só fecha. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, ó. O que algumas pessoas vão querer fazer? Vai falar assim, eu não quero fazer isso, o Rafael tá errado em usar as variáveis do tipo global. Ele está errado. Eu posso utilizar variáveis locais. Aí o cara vai fazer isso daqui, ó. Pode fazer o teste aí você também, não tem problema. Tá? Eu posso te falar que depois eu vou apagar isso que eu estou fazendo.
Mas você pode fazer aí o teste tranquilamente, ó. O cara vai pegar isso daqui, pegar cada um deles, ó, vai colocar todas essas variáveis como sendo variáveis globais e vai apagar as minhas variáveis. Olha só o que já está acontecendo, hein? Repara no que está acontecendo. Então eu vou vir aqui, tirar isso daqui. Ó, só para começar, e aqui eu vou falar assim para ele, isso aqui é um dialog. Olha a diferença de nível de código, tá? Com a variável local, esse método findViewById, ele não existe mais assim, ó. Você precisa já utilizar ele de uma outra forma. Você precisa identificar o tipo de maneira adequada, tá? Só para começar, você já modifica a forma de usar o findViewById. Beleza? Beleza, né? Até então, tranquilo. Sem nenhum problema em executar esse código. Isso, assim, montei, tranquilo. Vamos rodar. Vai ter alguma diferença ao rodar isso daqui? Existe alguma diferença em rodar isto? Não, não tem diferença. Vai tentar rodar aqui, vai funcionar da mesma forma. Qual que é o problema de você fazer o código nesse formato? Que eu, pelo menos, considero como sendo um problema. O maior problema de fazer o código nesse formato é a questão de você se adaptar a diferentes tipos de linguagem. No Kotlin, quando nós criamos uma variável e ela é executada em uma outra thread, em uma outra interface, em uma outra classe, ele automaticamente torna essa variável do tipo imutável. Tá? Ele automaticamente torna essa variável do tipo imutável. Coloque isso em mente. Então, você pegar essa variável, texto, fazer a leitura dela dentro desse método, dentro da interface onClickListener, exige um pouquinho mais de processamento, um pouquinho mais, vejam a palavra que eu estou utilizando, um pouquinho mais de processamento que você utilizar essa variável como sendo uma variável global. Onde na variável global você utiliza um pouquinho, realmente muito pouco, processamento, um pouquinho de memória RAM a mais para armazenar esse objeto. Vou mostrar a diferença aqui para vocês. Óbvio que eu vou rodar aqui o profile. E a diferença, óbvio, né? Como é um aplicativo bem simples, a diferença aqui vai ser mínima. A nossa diferença vai tender a zero aqui. Mas reparem, ó, tô aqui com 39.4 MB de memória RAM. Eu vou clicar aqui no botão. Ó. Cliquei, foi a 20% o processamento, né? Foi ali a mais ou menos 20%. E agora eu tô com 1.3 MB a mais de memória. Então vou digitar alguma coisa aqui e vou clicar no botão. Pá. Foi a 12% de processamento e gastou, ficou ali com 39.9%, 39 MB de memória. Eu vou dar uns Ctrl Z para voltar no ponto que nós estávamos antes. Então, era aqui que nós estávamos antes, com as variáveis globais, só o uso de variáveis globais. E quando eu cliquei aqui, vai rodar de novo, vai fazer o perfil de novo. Ó, vou até rodar de novo, né, só pra gente ver que vai ser algo que vai se manter mesmo. Vai se manter constante esse
esses valores, pelo menos a maior parte das vezes. Agora foi para 48. Vou rodar mais uma terceira vez, só para a gente ter certeza que ele vai manter aqui o mesmo valor de memória RAM. Então no primeiro acho que foi 49, agora foi 48.8. Agora ele acabou até caindo ainda mais aqui. Então só confirmar, né? Tá variando bastante. Só mais um pouquinho de vídeo. Beleza, 47 ele tem que cair. Daqui a pouco eu acho que ele vai cair aí um pouco. Ó, beleza, caiu para 32 depois que eu cliquei aqui dentro. O que acontece? Repara o seguinte. Assim que o app abriu, e nós podemos ver algo similar aqui, ó, naquela nossa primeira execução, ó. A hora que o app abria, ele começava com um pouco mais de memória. Aí quando a gente dava algum clique na tela, ele caía o uso de memória. Ou mesmo que aconteceu agora. Então ele começou com um pouco mais de uso de memória. Aí quando a gente clicou na tela, ele caiu. Isso é uma característica do próprio Java. Ao longo do tempo, o Garbage Collector vai melhorando o uso da sua memória RAM. Então eu vou clicar aqui, ó. Cliquei, né? Foi ali, acho que foi 20% também, 17, ó. Clicar de novo, 11. É que agora cada vez que eu clicar ele vai acabar variando mais, mas de maneira geral, ali naquela primeira vez foi 17, 18, 14% de processamento. Então, ó, tô usando um pouquinho menos de memória e acabei usando menos processamento. Veja, as pessoas falam que é um problema usar isso daqui, né, como variável global. Não tô vendo esse problema. E vou clicar aqui, ó, para ver o nome. Cliquei em cancelar. E não estou passando de 39 MB de memória. Não estou passando de 39 MB de memória. E aquela hora nós fomos além dos 40 MB. 39.9, 39.9, chegou a 40. Estamos 39.4. Então, se o seu amiguinho te responder, né, seu professor, alguém muito importante, te falar que isso daqui usa muito a memória, ele tá achando que isso aqui é desenvolvimento web. E não é desenvolvimento web, tá? Isso não é desenvolvimento web. Principalmente para a pessoa que está começando a programar agora, é muito mais fácil ela fazer essa leitura com o método findViewById assim, do que o método findViewById assim, né? Usar, tipificar um componente em tempo de execução. Explicar isso para uma pessoa que está começando a programar é muito mais complicado. Então, quando eu falo que vocês podem utilizar, em alguns momentos devem utilizar as propriedades como variáveis globais, eu estou falando com propriedade, tá? Podem utilizar sim, à vontade. Até porque, se vocês repararem aqui, ó, na importação dos campos, ó, quando nós fazemos a importação dos campos, repare que se você pudesse abrir esse arquivo, as nossas propriedades, os nossos componentes, já seriam variáveis globais lá dentro. Então usei esse final aqui da aula para falar sobre isso. Em Kotlin, funciona você usar todas as variáveis locais? Funciona. Qual o resultado disso? Nós vimos aqui, ó, vocês olharam ali. Vai consumir um pouquinho mais de processamento e um pouquinho mais de memória RAM. Ao contrário do que o gênio do seu amiguinho vai estar te falando, tá? Não consome mais memória RAM.
Tem um equilíbrio ali muito próximo. Se você estivesse programando um sistema web, ok, né? Quando 100 pessoas acessarem ao mesmo tempo, verdade, é pior você usar uma variável global, né? Porque as 100 pessoas vão instanciar aquela mesma variável. Aqui não, você só tem um usuário no aparelho, não faz sentido. Não complica o seu código, organiza ele de uma maneira mais eficaz, uma maneira coesa, não fica gerando acoplamento em código. Declara somente uma vez a uma variável e utiliza ela ao longo dos métodos que você precisar. Perfeito? Era isso que eu queria mostrar. Claro, acabei falando sobre muita coisa. O vídeo deve ter ficado realmente longo e com muito assunto. Mostrei aqui um pouquinho de como ver o perfil da aplicação no Android. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.